Bora para a segunda parte desse encontro tão maravilhoso. Por que escolher o seu nicho dentro do mercado digital? Eu, Renata Vilhena, mentora de mulheres 40 mais no digital e treinadora comportamental, e Thaís Mireia, maravilhosa, estrategista em comunicação e marketing. Nessa segunda parte desse episódio, a gente vai começar fazendo perguntas provocativas, como se a gente já não gostasse disso, não é mesmo, Libertas? E com todas. Eu vou começar fazendo uma pergunta provocativa para a Thaís, claro. Thaís, você sente que está falando com todo mundo e no final com ninguém? Ainda sinto. Ainda sinto, porque eu sei com quem estou falando, só que a persona, ela tem muitas facetas, né? Então, eu tô tendo dificuldade ainda de canalizar, sabe, em que canal falar com cada etapa da dor, ou até assim, qual a primeira dor que eu vou falar, qual é a principal, né? Então, para que eu traga ela para dentro assim da minha comunicação. Mas ali tem um ponto também, porque que eu percebi, sabe, Renata? Eu preciso ter clareza do meu produto. Então, assim, às vezes a gente já nichou, por exemplo, eu já sei o segmento, eu já sei o mercado, eu já sei o nicho, mas eu preciso embalar o meu servir, o meu produto, porque aí a partir do produto pronto eu vou falar daquele produto e conectar com o meu nicho para aquele produto, para direcionar para aquele produto. Por isso que uma das dicas é você fazer a comunicação de cada produto em períodos, né? Ah, esse mês eu vou falar desse, então eu conecto com esse nicho a partir desse ponto para esse produto. Agora eu vou lançar outra coisa. Então, tem como você ser multipotencial, né? E multifacetas Claro. ali, mas sempre um de cada vez, né? E eu ainda estou nessa etapa de criar uma consciência. Então, por quê? Porque eu não parei para lapidar o produto. Como eu estava trabalhando com ele sempre só na assessoria, eu não precisava ter ele empacotado, porque eu fazia. Como eu estou mudando o formato do produto, muda tudo, né? Então, o produto, ele também, tu tem que ter toda a tua comunicação tem que estar alinhada, né? É o nicho, mas é o produto também, mas é a comunicação. Então a gente vai indo, mas chega um momento que uma coisa tem que estar pronta para ser lançada, né? Eu vou, então, te dar uma mentoria expressa aqui. O que acontece? Existe a pessoa que, por exemplo, um psicólogo, o produto dele é atendimento. Então, ele vai trazer diversos dores, diversos problemas ali, ou talvez porque tem psicólogos, cada psicólogo tem, olha, uma linha, né, de atuação, ou então, só trabalha com criança, só trabalha com mulheres, só trabalha, ou tem gente que trabalha com todo mundo generalizando. E aí, quando você é um psicólogo, por exemplo, você vai trazer dores muito que você ouve ali no consultório, que você vai fazer as pessoas terem consciência de que elas precisam mudar, precisam tomar decisões para terem comportamentos que levantem a autoestima delas. Né? Existe esse tipo. Existe o tipo que é um influencer, que ele vai só mostrar a vida dele lá cheia de dinheiro, cheia de carros, casas maravilhosas, festas. Existe a pessoa, o infoprodutor, que vai vender um produto. Então, você precisa primeiro entender quem você é. Porque, por exemplo, você pode simplesmente querer estar no digital só mostrando a sua voz, só trazendo uma consciência ali para a mulher de coisas que você acha um absurdo. Tá tudo bem. Você pode ser uma pessoa que tem ali um trabalho que você quer só falar do seu trabalho e a pessoa vai te procurar para contratar o seu serviço. Tá tudo bem também. Você pode ser uma influencer. Tá tudo bem também. E você pode ser a infoprodutora. Quando você é uma infoprodutora, o seu objetivo é vender ajudando pessoas, transformando a vida de pessoas. E aí sim, entra nesse lugar que você bota, que você vai a cada lançamento, independente do tipo de funil de vendas que você faça, que você implante, você vai ter ali uma narrativa, ali uma linha de comunicação direcionada para a venda deste produto. E essa sua comunicação precisa adaptar isso. Você talvez esteja perdida porque você ainda está num patamar de fazer produção de conteúdo
por simplesmente fazer, transformando a vida das mulheres dentro do que você gostaria que elas tivessem de consciência. E aí você está sentindo falta do produto, mas isso vai vir, faz Não, parte aí da é sua o tempo de maturidade. conseguir lapidar o produto, né? Porque o produto É o tempo de tem. não, e o tempo É de esse tempo de você também maturação. entender, entendeu, Thaís? Porque às vezes você também ainda não entendeu muito bem o que você quer fazer. Às vezes você só quer fazer Ah, já entendi, agora conteúdo. tá claro, já entendi. Mas eu queria aproveitar esse exemplo do psicólogo para a gente trazer para o nicho, porque acho que esse é o ponto importante, né? Se o psicólogo ele é um generalista, ele vai acabar falando com todo mundo, e é o que a gente está tentando dizer aqui. Ele dificilmente vai conectar pelo digital. Porque ele vai falar de dores muito superficiais, e aí ele acaba pegando um público muito superficial também. Se Mas ele, nem. come... se ele Não, pode falar. começa se ele começa a nichar, por exemplo, ele atende um público grande, mas nessa porta, que é o Instagram, ele se posiciona como um terapeuta de casais, ele está nichando para o assunto casais, e aí ele começa a trazer um conteúdo focado para os casais. Ah, mas eu também atendo as avós, eu também atendo os tios, eu também atendo os filhos. Sim, mas você tem que escolher em cada lugar, que era aquilo que eu estava explicando, em cada canal, você se especializar num tema. Então, ele pode ter, por exemplo, o Instagram dele geral, e aí ele colocar lá que ele é especialista em casais e construir um canal para falar com casais. Perfeito. Né? E aí o que a gente com propósito e falando, você pode servir de onde você está? O ideal é que ele viva uma vida de casal, né? Que ele fale a partir da transformação que ele também já viveu, aquilo que é real. Agora, ele pode falar a partir do conhecimento, ele pode falar. Então, cada um vai ter a sua base de valores e vai conectar com pessoas que vão, né? Ou a pessoa conecta pelo conhecimento, ou ela conecta pela transformação, ou ela conecta pelo exemplo, né? Pela autoridade daquilo que ele também mostra que ele já vive. Se ele vai trazer o que ele também vive, se ele tem um casamento feliz e saudável, ele vai conectar pelo exemplo. Se ele não tem, mas ele tem muito conhecimento disso, ele ainda também está buscando isso, ele vai trazer pelo estudo. Então, cada um tem que entender em que porção que está e aquilo que tem para servir, né? Sim, mas claro. ele nichar em casais, ele vai ter muito mais resultado e conexão do que se ele ficar falando para todo mundo, né? E ele pode. Então, é isso que eu acho que é o exemplo bem bacana que você trouxe, que vai nos ajudar a mostrar como você nichar, né? Não, e é importante também que, por exemplo, eu sigo 2 ou 3 psicólogos que eu gosto muito. Uma, ela fala autoestima. O outro fala mudança de comportamento em relação a relacionamentos, para pessoas que não conseguem se impor limites e deixam os outros fazerem o que querem e depois ficam na merda. Desculpa, a palavra carioca é desbocado, mas é isso. Então, assim, acaba tendo que nichar. Se você quer escalar, se você tem. Porque, assim, eu passei todo o meu processo, né, desses últimos 2 anos e meio ouvindo assim: seguidor não é certeza de resultado. Concordo. Mas quando você tem muito seguidor, as oportunidades fluem muito mais fácil, né? Acordos entre marcas. Então, você amplia a sua forma ali de monetizar a sua marca, a sua imagem, o seu conteúdo. Então, não é ruim você ter muito seguidor. O que é ruim é você achar que você, por ter pouco, você não vai conseguir vender, não vai conseguir atrair, não vai conseguir engajar. Então, isso é assim, o que você falou é muito verdade, e foi realmente um exemplo muito legal que você trouxe aí, exemplificando, porque é exatamente isso. Quem fala com todo mundo, no final não fala com ninguém e fica batendo cabeça mesmo. A gente sempre tem aqueles assuntos que a gente domina mais. Então, começa por ele, né? Sim. Começa por ele até você ter autoridade nesse. Enquanto isso, você vai abrindo outras frentes, outras portas. Sim. Né? Mas quando você tem consistência naquele que você já domina, aquilo que é fácil, aquilo que é fluido, que é o que já é, né? Então, aparta daquilo que já é consistente dentro do teu conhecimento ou dentro da tua realidade, né? Dentro daquilo que você também já consegue viver, sustentar, ancorar aquela realidade para a pessoa que você está propondo a transformação. E isso, quando a gente está começando, é muito importante, tá? A gente precisa começar por um lugar. E depois você pode ir
mudando, ajustando. Isso é real, é possível, pode, né? Pode, é consentido. Você não precisa começar de um jeito e terminar dele. Você, com o tempo, você vai percebendo que talvez ajustes são necessários, como qualquer planejamento que a gente faça na nossa vida, né? Bom, vamos lá. Você tem dificuldade de explicar em uma frase clara e curta o que você faz? Eu descobri que a gente precisa nichar essa resposta. Porque se eu for falar tudo que eu faço, eu não consigo falar em uma frase. Mas se eu olhar para o público que eu estou conectada nesse momento, eu consigo nichar para ela aquilo que ela precisa a partir de tudo que eu tenho para servir. Então, sim, se eu conseguir ter consciência de nichar o que eu faço a partir do público que eu estou proposta a conectar naquele momento, ou o público se apresentou, né? Chegou esse público, aqui eu consigo nichar. Chegou o público B, eu tenho que nichar diferente. Mas se eu olhar todo o universo de soluções que eu trago, eu não consigo. Mas eu tive esse aprendizado. A gente tem que aprender a nichar o que a gente faz para o público que a gente está falando naquele momento. Precisa entender a transformação que você dá para ela. E qual é o resultado que ela vai ter, é importante. Eu também assumo aqui a minha vulnerabilidade, outra, né? Eu tenho muitas. E porque eu faço questão de trazer a verdade, por quê? Porque eu vejo tantas mulheres desistindo porque elas acham que é impossível, sabe? Que aquela pessoa que está lá ganhando milhões, ela começou assim, né? Em um ano ela se transformou, em 2 meses, em 3 meses ela se tornou aquela pessoa que ganha milhões, e isso não é uma verdade. Eu vim conhecer e conseguir falar fluidamente, não sei nem se existe essa palavra, mas de uma forma fluida, agora, alguns meses atrás. Eu levei, acho que uns 2 anos para conseguir, claro, nesse meio eu fiz ajustes, então você faz ajustes na comunicação e no produto, você faz ajustes na sua promessa. Então, assim, o que você faz? Então, agora que eu entendo que eu tenho maturidade e conhecimento para falar de uma forma fluida. É aquele famoso pitch de elevador. Você tem 30 segundos. E aí, o que você faz da vida? Quando você conseguir, em 30 segundos, falar o que você faz da vida, você está pronto com maturidade para vender o seu produto. Bora. Já se pegou mudando o conteúdo toda hora porque acha que nada funciona? Isso aí é um dilema, né? Porque a gente pensar em mercado digital é mais complicado do que a gente pensar no vida ao vivo, né? Por causa das regras do digital. Então eu meio que desapeguei, sabe? Um pouco das regras do algoritmo. Porque o que eu quero para minha vida é que seja fluido, né? Que seja ok. Então eu estou fazendo e eu vou analisando aquilo que tem funcionado. Mas eu não estou me enquadrando naquilo que esperam e me moldando para fazer aquilo que é esperado, sabe? Porque senão começa a virar um robô, né? E aí a gente tem que ver aquilo que é da gente que funciona também. Então, sim, eu tenho mudado bastante, porque eu ainda não encontrei o formato, não que funciona para os outros, aquele que eu consigo sustentar, sabe? Aquele que é o meu jeito de ser. Porque eu acho que o que é mais sustentável é você encontrar o teu jeito, né? Porque esse você vai conseguir ser. Então, a gente vai se experienciando, né? E também tá tudo bem ir se experienciando, mas eu tenho certeza que você tem alguma dica técnica para o digital, né? Porque na vida, por exemplo, num serviço ou num produto, algo que seja no presencial, é mais fácil a gente só ser, né? Tu não tem tantas regras de performance. Claro que tem também, né? Tem as regras sociais, mas é um outro jeito, né? Diferente. Claro que tem, mas não tem tantas regras de aceitabilidade, tipo um algoritmo ali, né? Mas você trouxe 2 coisas muito importantes, né? A primeira é o formato. Isso é muito importante, você achar o seu formato, né? Do que dá certo e o que você consegue sustentar. Porque, por exemplo, no início, que eu tinha muitas coisas básicas, mas eram muitas coisas que eu tinha que aprender e que eu não estava dando conta, eu desenvolvi várias técnicas, por exemplo, capa de rios.
eu fazia uma capa única, eu só mudava o texto e a foto. Então, eu fui só fazendo isso, né? Por exemplo, você pode fazer esse tipo de coisa para te facilitar. Então, tinha coisas que às vezes eu gravava para o Stories e eu botava no Reels, né? Carrossel, eu fazia carrossel. Depois de um tempo, eu comecei a fazer carrossel fora do Canva, só uma foto e o que está escrito, né? Fica muito mais fácil. Você precisa entender que nem sempre, em dado momento ali que você está vivendo, onde você tem muita coisa para aprender, você vai dar conta de fazer tudo que tem que dar. Então, o interessante é que você faça o que você pode dar conta, como você falou, né? E assim, mudar conteúdo toda hora porque acha que não funciona, eu acho que tem dois viés, né? Aí, você mudar o conteúdo porque você acha que não está funcionando, e você mudar o conteúdo porque você está ali no movimento de experimentação, de formatação de conteúdo. Isso é muito importante. Acho que você precisa entender, porque às vezes, hoje já é comprovado que like não é sinônimo de que as pessoas estão gostando, muito menos visualização. Muitas vezes é o alcance que você tem que olhar para ver, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que hoje eu tenho pouco engajamento de comunicação dependendo do post, mas muitas mulheres me procuram no direct, porque elas não se sentem acolhidas ou não se sentem bem perante uma rede social inteira para dizer o que elas estão pensando. Então, você não tem que pensar. Claro que você tem que achar o seu formato, claro que você tem que testar para encontrar ali um meio termo entre o formato ideal que atrai e o que você sustenta. Mas eu acho que a gente precisa tomar cuidado com essa coisa de ficar mudando muito porque você acha que não está engajando. Até porque eu já fiz isso. Tem horários que você posta que dão melhor engajamento. Então, às vezes, testa aquele formato, ou até a mesmo conteúdo, bota em outro horário, sabe? Isso, às vezes, pode fazer total diferença. E o algoritmo ele precisa de um tempo para entender o que você está fazendo e se comunicando. Às vezes, não é o formato, não é o conteúdo, é só o que você está falando. Talvez você possa continuar com o mesmo formato, só se comunicando de uma forma diferente para atrair mais. Então, são muitas opções de mudança. Antes de você se desesperar que o problema é ali o conteúdo que você está fazendo, entende? Às vezes é o título. Às vezes você não está botando título. Quando você bota título, cara, bomba. É teste. Vamos lá para a próxima. Você tem vergonha de se posicionar porque ainda não tem clareza de quem você quer atender? De quem você Eu comecei a ter vergonha de me posicionar quando eu comecei a ter clareza de quem eu queria atender. É sério. Porque é sempre o pessoal do contrafluxo, né? Porque assim, ó, quando eu estava atendendo empresas, e assim, eu tinha muito conhecimento disso, e o resultado era fluido, e eu não queria mais esse público, mas eu tinha tranquilidade em fazer, porque eu dominava, era uma coisa tão reta, assim, tão objetiva, tão, é isso, sabe essa coisa do mercado? É isso, faz isso, segue o algoritmo, segue as regras, segue as normas. E aí eu fazia e era aquela coisa que eu tinha conhecimento, que eu tava, né? Então tu acaba fazendo ali, mas eu já sabia que eu não queria mais fazer aquilo, porque era cansativo, era exaustivo, era um público que me consumia, sabe? Era um público muito dependente, eu tinha que estar sempre à disposição. A coisa que eu mais. E aí era uma dor, né? Porque a minha identidade era formatada para estar sempre à disposição do outro. Então eu tinha clientes que exigiam a disposição. Mas como eu tinha uma identidade que ficava à disposição, eu estava exausta, mas eu não tinha vergonha em estar à disposição. Quando eu comecei a mudar e comecei a ter clareza de quem é o público que eu quero, quando eu comecei a ter clareza de nichar, de com quem eu quero trabalhar, de qual é a cliente que eu quero, onde eu tenho uma real transformação, onde eu posso servir, onde eu posso realmente ser útil dentro dos meus valores, dos meus propósitos, aí eu comecei a ter vergonha. Porque daí a responsabilidade ficou maior, porque daí era sobre mim. Daí era sobre a minha entrega, o meu servir, aquilo que eu tenho para oferecer. E não aquilo que a profissional que estava ali só, estudei e apliquei, entende? Não, ali era verdade.
E aí eu comecei a ter vergonha, porque daí, né, aí a conexão é maior, aí a vulnerabilidade é maior. Mas é mais gostoso também, sabe? É uma vergonha que a gente vai camada por camada se desnudando. É Não uma dá vergonha certo, diferente, né? sabe? É uma É uma vergonha vergonha de. de não dar certo, de falarem e aí depois você ter que voltar, né? Não é uma vergonha de dar certo. É uma vergonha de, sabe? E se eu me expor e a minha voz for bonita? E se eu me expor e as pessoas me aplaudirem? É uma vergonha, entende? É um outro lugar da vergonha. Ponto antes de você virar e falar assim, cara, eu sou foda, né? Tipo, tá um ponto antes. Depois que você toma essa consciência, já era. Aí você entra naquele palco botando o pé e meio estufando o peito e dizendo, eu vou ajudar todo mundo. Ó, última perguntinha aí para aprofundar e cutucar aí os ânimos. Você tem medo ou você tem receio de nichar e perder a oportunidade porque você acha que você pode limitar? Eu acho que a gente já conversou sobre isso, mas esse perder a oportunidade quando você nicha, eu queria que você eu vou mudar um pouco assim. Você tem crença de achar que você vai perder a oportunidade em algum momento da sua vida? Você não quis nichar porque você queria, não. Eu ouço muito. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu ouço muito isso das minhas libertas. Ai, mas eu quero falar assim, depois eu nicho, eu quero começar falando com todo mundo, porque elas têm uma crença que nichar limita. Nichar perde oportunidade, porque como elas acreditam que ela não vai conseguir ter um retorno, um resultado ali, elas acham que amplificando elas vão ter mais retorno. Só que isso, para mim, é uma crença porque você começa de um jeito, depois você tem que ajustar, aí muda tudo e você tem que fazer tudo de novo. O que você acha? Você já viveu essa crença? Qual é a sua opinião sobre essa crença que a pessoa se coloca ali no movimento de eu não acredito que eu vá conseguir muita gente, então eu vou atender todo mundo, porque assim eu tenho a chance de atrair mais pessoas. Eu entendo e concordo com isso que você está falando, mas eu vou trazer um viés também lá do início, sabe? Você vai perder oportunidades. Porque toda escolha é uma renúncia. Então, a questão é que quando você quer todas as oportunidades, você fica sem nenhuma. Então, entende que é as duas coisas? Mas sim, você vai, e eu sim, a resposta é sim, eu já tive muito medo. Então, eu ficava com esse público masculino porque era o que eu dominava. Então, eu passei anos não querendo mais atender aquele perfil de cliente, mas eu ficava com ele, eu não nichava para aquilo que eu queria, porque eu não queria perder. E ainda tenho medo. E tenho, porque eu vou perder. Eu sei que quando eu começar a me conectar e começar a trabalhar com o nicho que eu quero, que é o feminino, eu vou perder o masculino. Mas não é que eu vá perder porque eu estou me conectando com o feminino. Eu vou perder porque o masculino já não cabe mais em mim. Eu não vibro mais, eu não tenho mais resultados reais para oferecer para o masculino, porque eu atendo uma camada do masculino, que é essa camada objetiva. Vamos estudar empresa, estuda concorrência, faz não sei o quê, que é esse marketing tradicional. Dentro do marketing tradicional, eu consigo atender o masculino. Se eu pensar em jornada de transformação, eu não consigo transformar os homens, porque eu não sou homem. Eu não consigo fazer a jornada do heróico homem, porque não vivo essa jornada. Não adianta eu estudar 1000 anos a jornada do herói se eu não tenho como conduzir um homem pelas montanhas e fazer escaladas. Eu não tenho como estar num círculo de homens. Um homem tem que conduzir um homem para esses lugares subjetivos, entende? Esse lugar da camada, não do marketing de resultado, mas da transformação de vida que eu quero trabalhar. Então, o masculino não cabe mais em mim, entende? Eu preciso renunciar a ele se eu quiser ir para um outro lugar de entrega. Nessa camada eu posso continuar atendendo, mas eu quero ficar nessa camada superficial? Não me serve mais, entende? Porque eu mergulhei. Então, cada uma tem que entender em que ponto que tá. E é renúncia. Só que o que você está trazendo também é real, porque se eu não nichar agora, sabe a porta de entrada? A porta é estreita. Então,
pensa que você tem que ter mais de uma porta se você quer mais públicos. E aí pensar a comunicação de cada nicho. Que a gente volta para aquilo, né? Qual é o produto? O produto pode ser um e pode ter várias portas de entrada. Mas quando você for falar, abrir a tua porta, que é o Instagram, enfim, aquela porta, abrir um portal de oportunidades a partir do produto que eu tenho. Essa porta, quem vai entrar? Não cabe todo mundo, entende? Ela é uma porta estreita, então tu tem que ser certeiro para fazer a comunicação para que as pessoas venham. Porque senão vai ter uma multidão do lado de fora, né? E ninguém está entendendo direito por qual porta entra e vira uma bagunça. Então, são eventos nichados, né? Para trazer para dentro desse lugar de oferta que você tem, né? Então, sim, são as duas coisas, né? Tu vai perder a oportunidade, vai, pensando em camadas, mas também, se você nichar, você vai ser assertivo. E só tem que ter clareza, né? De quem você está buscando, porque eu acho que passa por isso, né? A pessoa não tem clareza do produto dela. Então, ela quer oferecer para todo mundo porque ela acha, no fundo, ela acha que ninguém vai comprar. No fundo, ela acha que o produto dela não é bom. Então, é uma questão dela ter, né, validado o produto dela de novo. Então, nicha para validar. Nicha nem que seja para validar teu produto e ver onde que ele funciona, sabe? Eu já digo ao contrário para as minhas libertas, nicha para depois ampliar, porque aí você já domina a comunicação, você já tem o produto, você já está mais estruturada, já tem mais maturidade. Né? É muito complicado isso, mas você Mas é trouxe nesse mais sentido coisas que eu falei, importantes. nicha para depois ampliar, Isso nicha aí. para validar o produto e depois tu vai escalar ele. É a mesma coisa, a mesma coisa. É isso. Bom, você tinha dito para mim, eu tenho certeza que você pode trazer coisas mais técnicas. Eu vou trazer um checklist, mas eu quero depois que você comente, tá? Assim, eu quero que você traga um pouco a sua dor. A gente não está falando o tempo inteiro aqui de dor. Eu quero que dentro desse checklist, o que para você foi mais difícil, o que você conseguiu fazer assim, o que você não conseguiu fazer? Porque o que conseguiu fazer é fácil, né? Mas traz assim num vantagens e desvantagens assim geral para a gente finalizar, porque a gente está chegando ao fim aqui do nosso segundo episódio aqui desse encontro falando sobre nicho, que é um ponto que eu vejo que é uma grande dificuldade das mulheres. Então, se seu nicho ele está bem definido, se você sabe explicar em uma frase curta o que faz, para quem faz e como transforma. Se você sente prazer e afinidade com o público que atende. Se seu conteúdo é reconhecido por tratar de dores específicas. Se você atrai seguidores, clientes com o mesmo perfil. Se você tem clareza de quem você não quer atender. Eu comecei de trás para frente. Comecei tendo clareza de quem eu não queria mais atender. Perfeito. Aí depois eu comecei a costurar, né? Para cima, assim. Essa questão de explicar em frase curta, eu tô nesse processo agora. E aí foi o que me caiu a ficha, foi o que virou a chave para mim. Eu não consegui explicar em uma frase curta, então eu entendi que são várias frases curtas. Para momentos diferentes, para cada porta, sabe, letreiro da porta? Abrir essa porta, aqui tem um letreiro, uma frase curta. Mas ela não fala tudo, então eu tenho que abrir outra porta com outra frase curta, entendeu? E aí cada porta de entrada tem que ter uma degustação. Então eu preciso, né, trazer as degustações para cada porta de entrada para que depois elas cheguem nos produtos mais profundos. E ali são as questões de escolher agora qual porta eu vou abrir agora, né? Então, essas nossas trocas têm sido ricas nesse sentido, sabe? Agora, no meu caso, o conteúdo tratador específica é muito complexo porque o feminino é um poço de dor. Que eu vou tratar uma dor específica. Poço de dor, crenças e problemas. Oh, meu Deus do céu. Entende? A gente nada em dor. Então, assim, cada uma tem a dor, né? Cada mulher vai ter a sua dor. Então, para mim é muito difícil porque é a dor. A dor específica é a dor, como um sujeito, entende? E aí, como vai conectar? Aí são escolhas que eu vou ter que fazer, e cada escolha é uma renúncia. E eu estou nesse processo do que eu vou renunciar, né? O que eu não vou falar agora.
Então, é um trabalho de renunciar a parte da frase, porque a minha frase tem 10 linhas, eu tenho que renunciar às outras 9. Mas é aquilo que está falando, nicha começa por uma para depois ampliar para as outras 9, elas também cabem. Né? Então, bem cabem. E não significa que você não vai falar, por exemplo, o seu ponto principal para começar uma comunicação é o problema que você vai resolver e transformar na vida dessa pessoa. Não significa que ele não tenha outros problemas, não significa que você, de vez em quando, não possa falar sobre esses problemas numa exemplificação ali de uma dor, de um desejo. Mas o seu ponto focal é aquele problema que você vai solucionar e resolver com aquele seu produto. Sim. Eu acho que 2 pontos aqui que eu tive mais dificuldade no início. E que eu também, nesse movimento, porque eu ainda estou também amadurecendo a minha comunicação, ela já está bem avançada, mas eu ainda estou num processo de melhora. E muito culpa minha, porque eu fiz 3 ajustes no decorrer desse processo, né, de criação aí de produto, de marca e de comunicação. Mas, assim, eu acho que essa primeira, que foi saber exemplificar em uma frase curta o que faz, quem faz e como transforma, isso para mim também foi a que eu mais senti dificuldade. Hoje eu já tenho bem mais facilidade, já consigo, se você me pega em supetão, eu já consigo explicar. Antigamente, você me pegava de supetão, eu... e saía, às vezes, uma coisa que eu disse, gente, que ridículo, não é isso que eu faço, sabe? Então, hoje eu já consigo, você me pega de supetão, eu já consigo explicar tranquilamente o que eu faço, que eu entrego, transformação. E a outra é se o meu conteúdo é reconhecido por tratar dores específicas. Eu acho que entra muito nesse lugar que você fala, né? Como tem muitas dores, é difícil você escolher uma para você ficar, porque a comunicação no digital é bater em cima da dor, do problema e do desejo, é dor, problema e desejo. E, normalmente, você precisa bater em cima de uma dor, um desejo e um problema. E a gente acaba, por querer servir muito, querer ajudar muito, a gente acaba ampliando para todas as dores, todos os desejos, todos os serviços. E isso acaba confundindo, porque mulheres têm muitas dores, mulheres têm muitos problemas, mulheres têm muitas crenças, né? Muitos desejos, mas nem todas têm todos. Então, isso é uma coisa importante. Foram realmente também, para mim, foram os 2 processos, aí os 2 itens que para mim foram mais difíceis de adequar e que eu ainda estou num processo aí de construção. E eu acho que é um processo eterno, né? Porque eu a também gente acho. agora daqui a pouco não vai mais ser. Então, assim, tá tudo bem. E por isso que eu digo, é importante a gente tu ser inteira, né? E aí vai trazendo as facetas conforme também você vai vivendo, porque senão a gente vai cair de novo na mesma coisa que a gente saiu, né? Então, isso. também tem que ter um pouco mais de consistência com a gente, sabe? De ser Tolerância, aquilo que a né? gente, né? Ser sendo, é o que você é hoje. Que nem você disse que já mudou 3 vezes, talvez vai mudar mais 10 e tá tudo certo, sabe? E não tem essa. Eu acho que a gente precisa entender a maturidade do processo e tornar isso real. Não é palpável você viver no não pode errar. Eu normalizo o erro, eu normalizo a vida normal. Cara, porque é um processo de construção. Eu escolhi mudar, depois de 30 anos, mudar de carreira, mudar de emprego, mudar de tudo. Então, não vai ser fácil, não vai ser de uma hora para outra. E isso é importante que as mulheres entendam, porque muitas se colocam ali naquele lugar de ter que se adequar em um movimento que tem que ser rápido, ou porque disseram para ela isso, ou porque tem que ganhar muito dinheiro, e aí não ganha, fica exausta, e aí volta para o lugar que fez elas saírem. Olha que doido, porque é isso, né? Outro dia, a minha psicóloga ela falou para mim, Renata, quando você tiver dúvida, lembra o porquê que você saiu. E muitas vezes, quando a gente está nessa pressão financeira, a gente esquece do lugar que a gente saiu, do motivo pelo qual a gente saiu, a gente só lembra que a gente tinha dinheiro. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente lembre. O ideal é a gente se planejar e ter ali um fundo para pelo menos uns 2 anos para te sustentar ali suas contas. Mas se você foi pega de supetão, cara, faz extra, faz alguma coisa para entrar dinheiro para que você não desista, porque o lado financeiro, eu acho, assim, eu não sei, não tenho essa estatística, mas eu acho que deve ser aí um dos pontos maiores de desistência de mulheres que querem empreender, querem mudar aí, ou
tentar fazer uma mudança radical, depois sempre volta porque elas não conseguem se bancar, não conseguem se manter. E lembrando, né, libertas, vocês só vão ter liberdade quando vocês tiverem dinheiro, infelizmente, não adianta. O dinheiro dá liberdade para a gente fazer as nossas próprias escolhas e ter as nossas próprias decisões. Se você não tem dinheiro, se você depende financeiramente de alguém, você vai sempre estar dependente dessa pessoa para você tomar alguma decisão e fazer alguma escolha na sua vida. Então, você não tem liberdade, você não é uma pessoa liberta. A grande virada de chave é você entender que você precisa estar liberta do dinheiro. Então, você, né, o dinheiro está a teu serviço e não você colocar toda a tua vida a serviço de ganhar dinheiro. Então, também. Esse é um ponto importante, né? Muito, você falando agora, essa é a minha frase, viu? Fazer o marketing do possível, daquilo que você já é, com os recursos que você já tem, até que você consiga sustentar uma nova realidade, um novo projeto, um novo... Olha a sua frase aí. Essa é a minha frase. Viu? Está gravada, agora não esquece mais. Estamos chegando ao final. Gente, esse papo é muito maravilhoso. Eu amo fazer isso com a Thaís e com todas as convidadas que a gente já recebeu aqui. É muito terapêutico para a gente também, porque a gente cura o outro e se cura ao mesmo tempo, né? Mas eu acho que o conselho, né, e a frase final que fica aqui, né, a mensagem que fica aqui depois desses 2 episódios falando sobre nicho e comunicação, né? Enquanto você não souber para quem você está falando, você vai continuar se sentindo invisível. Isso é muito importante, né? Então, olha, Thaís, você quer falar alguma coisa, se despedir nesse movimento? Já falou, né? Só dizer, né? Vamos com todas, sempre reforçar que é uma comunidade, o nosso objetivo aqui é que cada uma possa desenvolver a sua própria identidade, né? Então pode ver que as minhas dores são diferentes das da Renata, os meus medos são diferentes das Renata, a minha vergonha é diferente da vergonha da Renata. Então, assim, cada uma é um espaço para que cada uma possa ser sendo. E que a gente possa, né, uma ajudar as outras, essa rede de apoio, que a gente, né, consiga sustentar aquilo que é real, né, aquilo que é possível hoje, mas que também a gente não desista de gerar uma nova realidade, de construir uma vida diferente para a gente, né? Então, é para isso que nós estamos construindo essa comunidade. Vem conosco, compartilha com uma mulher que você sente que também quer mais, né? Quer mais vida para sua vida, quer viver a sua vida com autenticidade, na sua identidade, quer poder existir, né? Seja ter essa vergonha gostosa da existência e depois subir no palco já sem vergonha, né? Mas acho que essa é uma vergonha da humanidade, né? A da existência. Então é algo que também é bonito da gente trabalhar. Podemos fazer até um episódio sobre isso. E deixar esse convite, né? Curta, compartilha, ativa o sininho aqui para receber as notificações e venha, né, com todas. E se coloque nesse lugar, né, de estar ao lado de alguma mulher, de fazer uma parceria, né? Assim como a nossa parceria minha e da Renata, que já está sendo semeada, daqui a pouco a gente vai ver frutos sendo colhidos e a gente vai multiplicar esse projeto. Então, esse é o meu recado, né? Com todas. E se vocês quiserem entender um pouco mais sobre comunicação, como construir uma persona, né? E sobre o digital, assiste lá os outros episódios anteriores, que também tem muita informação legal e vai te dar muita dica para você entender que não é só sobre saber fazer, é também sobre como você lida com o seu emocional, porque, infelizmente, mulheres desistem de seus sonhos e seus maiores projetos não porque elas não sabem fazer as coisas, e sim porque o emocional trava e convence a elas de que elas não são capazes. Então, eu queria agradecer muito, muito, muito a presença da Thaís aqui, mais um encontro maravilhoso. Queria agradecer a sua presença aqui, que ou estava ao vivo ou vai assistir depois, e comenta aqui o que vocês acharam, que a gente depois retorna. Se vocês quiserem que a gente avalie o nicho de vocês conforme o desafio que a Thaís botou na parte 1 desse encontro, né, no episódio 1, escreve aqui o seu segmento, o seu produto e o seu nicho, ou que a gente vai avaliar. Se você não tem nicho, a gente vai te dar dicas de nicho,
Então, comenta aqui que a gente vai retornar para vocês aí desse grande desafio. E eu espero vocês sexta-feira que vem com mais um porreta episódio para que mude a vida de vocês e vocês consigam entender o quanto vocês são capazes de montarem um negócio e vir para o digital. Com todas, obrigada.